Para quem está aqui pela primeira vez, esse é um estudo, uma série de estudos, né? Esse já é o terceiro estudo, tá? É o terceiro, já se foram dois, e pela graça de Deus, em breve vamos estar postando no nosso canal no YouTube. Acredito que ainda essa semana já sai o primeiro estudo no YouTube, para quem que esteja aqui não acompanhou, e mesmo aqueles que estiveram possam, caso queiram, rever os textos, né? E também, para quem não acompanhou, como está aí na tela, o nome da série de estudo é O Mistério de Deus, que vai falar sobre a natureza humana de Cristo, como Deus operou as obras dele em Cristo e como Deus pode operar as obras dele em nós. O propósito desse estudo é que a gente possa ser esclarecidos, né? Como que Cristo pode viver em nós. Então, estamos aprendendo juntos. Estou aprendendo com vocês também. Estou aqui no mesmo barco que vocês e apenas compartilhando essa mensagem, que é uma mensagem tremenda e esclarecedora. É uma mensagem que o propósito dela nada mais é do que nos aproximar mais de Cristo e nos ajudar em nossas lutas, né? E saber o quanto Ele se aproximou de nós, o quanto Ele nos envolveu e se envolveu conosco, na humanidade, como que isso afetou Ele e como isso nos afeta também. E o quanto nós necessitamos dessa mensagem, para que então Deus possa finalizar a obra dele nessa terra. Né? O propósito é o preparo. Então, o estudo de hoje, o tema é esse. Ele conhece a força de nossas tentações. Nesse estudo, até iremos ver alguns textos que vimos no estudo anterior, tá? Mas não vai ser uma coisa não vai ser uma coisa repetitiva, na verdade. Iremos entrar num assunto que iremos abordar ele hoje e iremos abordar ele no próximo estudo, dentro desse assunto ainda. E é um dos assuntos, assim, uma das questões mais interessantes que eu já estudei até aqui. Eu achei tremendo quando eu estudei esse assunto, nessa perspectiva, eu nunca tinha parado para pensar nisso. É aquele tipo de coisa que sempre esteve lá e a gente nunca parou para pensar, né? Às vezes com a nossa mente tão cheia de tradições, né? Tão cheia de tradições e mandamentos de homens. Então veja, esse estudo ele é baseado no capítulo 14 do livro da Conferência Geral de 1895, a mensagem do terceiro anjo, né? De 1895, volume 1. É o último capítulo desse livro. As páginas vão estar durante o estudo, porque alguns textos do Espírito de Profecia que foram incluídos aqui não estão no livro. Então, no momento que eu estiver passando todo o PowerPoint aqui, as páginas vão estar aparecendo aí para vocês, mas começa da página 248, tá? Quem tiver o livro quiser acompanhar, marcar, no livro começa da página 248. E aí vão ser textos selecionados desse capítulo, portanto, algumas páginas a gente não vai abordar aqui por conta do tempo, né? O tempo da gente é curto. Mas o título desse estudo, ele é baseado num texto que a gente vem lendo ele, e esse texto ele é tão profundo que a gente consegue extrair tanto dele e vai ser a eternidade extraindo essa mensagem, né? A eternidade. Veja, esse é o texto que eu considero o texto-chave dessa série, né? O título-chave é o mistério de Deus, porque realmente é um mistério. Como essas coisas são possíveis? Como que Deus consegue isso? Como que Deus atua dessa forma? É algo incrível. E é algo tão extraordinário e surpreendente que mexe muito com a mente humana, no sentido de que a gente não consegue, a nossa mente finita não consegue, muitas vezes, nem explicar.
como realmente deve ser explicado. Mas na medida do possível, né, o Espírito Santo nos concede o discernimento. E naquilo que a gente, que nossa consciência é despertada e que o Espírito Santo ilumina nosso entendimento, a gente consegue estar compartilhando com vocês. Esse texto, acho que vocês vão se acostumar com ele, e que esse texto fique guardado no coração de vocês para o resto da vida, porque merece. É um texto tremendo, que diz assim: Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade. Isso é muito importante, né? Ele experimentou isso por nós. Nossas necessidades também, e onde está a força de nossas tentações. É daí que eu tirei o título dessa mensagem. Embora eu já tenha usado esse texto no estudo anterior, mas hoje a gente vai abordar outras coisas que a gente não abordou no estudo anterior e que são, assim, um avanço da mensagem que é extraordinário. E diz assim, olha: pois foi tentado em todos os pontos, como nós. Preste atenção em cada parte do texto que está destacado em amarelo, né? Foi tentado como nós, e todavia sem pecado. E aí ela continua: ele, né, está velando sobre ti, sobre nós, sobre você, sobre eu, tremente Filho de Deus. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Essa é a promessa de Deus para nós. Vamos entender mais sobre isso nesse estudo. Esse estudo é realmente tremendo. Agora vamos entrar no capítulo do livro da Mensagem do Terceiro Anjo, de 1895, na página 248, diz assim: irmãos, é uma coisa tão incrível que a gente vai aprender hoje, é tão tremendo, que vai ficar marcado muito na memória de vocês. Veja, a grande lição que ainda estamos estudando, e o principal pensamento, é como Jesus é totalmente como nós mesmos. Vimos na lição anterior que ele é realmente como nós. Em todos os pontos em que somos tentados, ele era como nós. Exceto pelo pecado, né? E a gente vai entender melhor isso também. Em todos os pontos em que é possível que eu seja tentado, levando em consideração que tentação não é pecado, Jesus, assim como eu, encontrava-se na mesma situação. Contra todas as artimanhas e invenções de Satanás em sua tentativa de me tentar, Jesus, como eu, estava lá, enfrentando tudo isso. Contra todo o poder de Satanás para me tentar, Jesus estava lá como eu, e ele venceu. Assim foi com você e com o resto da humanidade. E assim, abrangendo toda a raça humana, Jesus permaneceu em todos os pontos em qualquer ser humano, em que qualquer ser humano pode ser tentado, como se fosse ele mesmo sendo tentado. Nós iremos entender isso de maneira assim incrível. A explicação para isso, se você nunca entendeu esse assunto, e se por acaso você tem algum preconceito com esse assunto, preste atenção. Preste atenção até o final, mesmo que no final das contas você não concorde. Mas pondere sobre o que a gente vai aprender hoje. Veja, em tudo isso ele é como nós mesmos, e nele somos completos contra o poder da tentação. Em Cristo. Vocês vão entender por quê. Nele somos vencedores. Nele. Porque ele, como nós, venceu. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Promessa dele. Veja o que diz o Espírito de Profecia. A partir daqui, o assunto vai ficando mais interessante. Acredito que a gente vai ler algumas coisas aqui que talvez você nunca tenha parado para pensar, ou não tenha nem se deparado com isso. Veja o que diz esse texto. A vontade humana de Cristo não o teria levado ao deserto da tentação, ao jejum e à tentação do diabo. Vocês entenderam? A vontade humana, a parte humana de Cristo. Pois Cristo, quando ele encarnou na natureza que precisava de salvação, que precisava de solução,
que é a natureza caída, a natureza humana caída. Porque ele trouxe a solução para essa natureza, trazendo consigo a presença de Deus, que é a única solução para todo problema humano. Mas a parte humana dele, olha que interessante, a experiência dele é a mesma. A diferença, vocês vão entender ao longo do estudo, para que não haja confusão e mal entendido. Mas a parte humana dele, segundo o Espírito de Profecia, estou lendo, de Cristo, não o teria levado. Ou seja, isso é um ponto interessante, sabe por quê? Porque dizem que Cristo era quem era e fez o que fez porque a natureza humana dele já era como se fosse programada. É como a natureza humana dele era igual a de Adão antes da queda e, consequentemente, já era natural para a natureza humana dele fazer o que é certo. O Espírito de Profecia nos diz que a natureza humana dele recuava. Não teria levado a suportar a humilhação, continua o texto, o desprezo, a censura, o sofrimento e a morte. Olha só, aqui em amarelo agora, da metade para o fim. Sua natureza humana retrocedeu de todas essas coisas tão decididamente quanto a nossa retrocede contra elas. A natureza humana dele não queria sofrer, não queria passar por tudo aquilo, porque é a mesma natureza que a nossa. E aí o texto finaliza assim: o que Cristo viveu para fazer? Era a vontade de seu Pai Celestial. Aí estava o segredo. Mas esse segredo a gente vai abordar mais, com mais detalhes. Mas esse texto é tão interessante, quando eu li ele novamente, eu já conhecia esse texto. Quando eu li ele novamente, eu achei muito interessante dentro desse contexto. Porque deixa bem claro que a natureza de Cristo, a parte humana dele, ela, como diz a Bíblia lá em Gálatas capítulo 5, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Então a carne de Cristo, ela recuava diante daquilo que era o dever dele. Mas o caráter dele, a mente dele era submissa a Deus. Então as faculdades superiores sujeitava a carne, as faculdades inferiores, os impulsos da carne, os sentimentos, o apetite e as paixões estavam sujeitas à faculdade superior, que é a razão, a decisão, a vontade, porque a mente dele estava totalmente submissa a Deus. Era Deus ali atuando. E a carne não tem poder nenhum contra Deus. Isso é uma coisa que a gente tem que colocar na cabeça. Vamos continuar. Preste atenção nesses dois textos do Espírito de Profecia. O primeiro está em Desejado de Todas as Nações, que diz assim: Jesus obteve a vitória por meio da submissão e fé em Deus. Isso é muito importante, irmãos. Veja se não é a mesma experiência do homem. Preste atenção agora no texto de baixo, do livro Caminho a Cristo. Agora falando da experiência do homem, da nossa experiência, preste atenção se não é a mesma. Por meio da fé e de uma contínua submissão de sua vontade a ele, da nossa a vontade para a vontade de Deus, você deve manter essa ligação com Cristo. Assim fazendo, ele operará em você o querer e o fazer segundo a sua vontade. Que interessante, né? Um texto esclarece o outro. Cristo obteve a vitória por meio de submissão, de sujeitou toda a natureza humana dele à presença de Deus, ao agir de Deus, ao poder de Deus nele. Porque ele nasceu do Espírito e ele, consequentemente, já nasce com Deus atuando na natureza dele, desde o ventre da mãe. Mas o longo decorrer da vida dele, quando ele tem a razão, então, do certo e do errado, como diz lá em Isaías capítulo 7, ou é capítulo 9, que diz que chegaria um momento que ele saberia o que era, até um momento que ele não saberia o que era certo e o que era errado fazer. E então, a consciência dele é sempre submissa ao Pai. E pela fé. E aqui, em Caminho a Cristo, diz que é a mesma experiência nossa.
Então você vê o quanto ele se aproximou do homem, exceto pelo pecado, que ele não teve pecado, ele não cometeu, ele não cedeu às paixões, aos impulsos e aos desejos da carne, porque ela estava submissa a Deus, pela fé. Continua. Preste atenção nesse texto. No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais que o assaltariam os homens, que assaltariam os homens. Veja, no deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais. Ali enfrentou sozinho o inimigo astuto e sutil, vencendo-o. A primeira grande tentação teve que ver com o apetite. A mesma prova de Adão e Eva, a mesma prova de Daniel e dos amigos dele. E Cristo passou por isso. E veja que essas são as grandes tentações principais. Vocês vão ver o resto do texto. A primeira, o apetite. A segunda, com a presunção. Né? A terceira, com o amor ao mundo. O mundanismo, né? E aí continua o texto assim, ó, as de Satanás, suas múltiplas tentações provém destes três grandes pontos principais. Olha que interessante isso. No deserto da tentação, por isso que é dito que Cristo foi tentado em todos os pontos. Porque Satanás, ele trabalhou em Cristo, começando pelas grandes principais, ou seja, ele foi na raiz primeiro. Dessas tentações, o apetite, a presunção e o amor ao mundo, ele formula as suas múltiplas tentações. É dessas três tentações, desses três grandes princípios, que ele consegue extrair e multiplicar o restante das suas tentações. Caiu no apetite, o resto fica mais difícil. E Cristo passou por isso, para que ele pudesse experimentar as tentações do ser humano. Mas nesse estudo a gente vai ver que isso foi muito além. Vocês vão entender. Isso é muito interessante. Então, daqui a gente entende que são dessas três grandes tentações que Satanás extrai as suas múltiplas tentações. Isso é como uma raiz, né? A gente não tá, a gente muitas vezes olha assim e diz, mas peraí, como que Cristo foi tentado em todas as coisas? Não existia nem, sei lá, cinema no tempo dele. Então, essas coisas surgem na nossa vida, mas vocês vão entender por como que ele entende, como que ele pode ser tentado em todos os pontos que eu e que você. Como? Meus irmãos, é muito interessante isso aí. Preste atenção, vamos continuar. Ele levou a nossa natureza sobre si, para que pudesse conhecer nossas provações e tristezas. O amor dele é tão grande pelo ser humano, que ele fez questão disso. Ele queria experimentar, ele queria saber qual era o problema do ser humano, experimentado. Para que ninguém precisasse recorrer a mais ninguém nesse mundo, mas a ele de maneira plena e perfeita. Porque ele, vocês vão entender o quanto ele nos entende. Aí continua o texto assim, e conhecendo toda a nossa experiência, ele se apresenta como mediador e intercessor perante o Pai, conhecendo toda a nossa experiência. E vocês vão ver que não é só uma questão de onisciência, não é só uma questão de onisciência, é uma questão experimental. Ele experimentou isso, por isso que ele tinha que ter a nossa carne. Irmãos, vamos lá. Se tivéssemos, em certo sentido, um mais probante conflito do que teve Cristo, ou seja, se os nossos conflitos fossem piores do que os de Cristo, aí o texto diz assim, então ele não estaria habilitado para nos socorrer. Isso é interessante. Isso é importante a gente saber disso. Mas nosso Salvador se revestiu da humanidade com todas as suas contingências, com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação, com livre-arbítrio, né? Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido.
Esse é para quem crê no espírito de profecia. Porque, como diz a Bíblia, em todos os pontos ele foi tentado. Assim como nós, e a Bíblia diz assim, ele participou das mesmas coisas que o homem, da carne e do sangue, ele participou das mesmas coisas. Agora você sabe que todo homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria paixão, como diz lá em Tiago 1,14. Essa é a definição de tentação. Você é tentado e atraído pelas suas próprias paixões. É uma coisa individual, particular. E aí a pergunta que sempre ficava em mim, mas se é uma coisa tão particular, a maioria, como a gente estudou, acho que no segundo estudo que a gente fez aqui, cada pessoa tem tentações, ou melhor, existem muitas tentações que tenta você e em mim não tem efeito nenhum. E tem tentações em mim que não tem efeito em você. Existem paixões que eu tenho que você não tem. Então, como que eu não consigo entender a sua experiência por completo, de maneira plena e perfeita? Então, como que Cristo conseguiu isso? Porque, veja, sem pecar, isso é muito interessante, é o que a gente vai entender aqui. Não há, continua o texto, não há uma única tendência ao pecado em você ou em mim que já não estivesse em Adão quando ele foi expulso do Éden, tá? Isso é interessante, sabe por quê? E aí você vai dizer assim, mas peraí, Adão cometeu só um pecado. Ele tava, como que está dizendo aí que ele tinha todas as tendências? Lembra do texto? Deixa eu terminar esse texto e a gente vai reler ele aqui. Toda a iniquidade e todo o pecado que vieram ao mundo surgiram lá no Éden e se originaram do fato de Adão estar lá, após ele pecar. Ou seja, origem. Nem todos os pecados se manifestaram em Adão, mesmo depois que ele saiu do Éden. Não apareceram nele em atos abertos, mas se manifestaram em atos naqueles que vieram dele. E aí lembram desse texto aqui? No deserto da tentação, Cristo defrontou as grandes tentações principais. E aqui diz, as suas múltiplas de Satanás, né? Suas múltiplas tentações provêm, ou seja, se originam, são extraídas desses três grandes pontos principais. Então, como que Adão já tinha todas as tendências? Porque Adão caiu nesses três pontos, começando pelo apetite. E disso, Satanás desencandeia todas as outras tentações que vêm, que surgem depois na humanidade. Porque é daí, é a raiz, é a fonte. O problema já estava lá em Adão, assim que ele pecou. Ele aceitou a palavra de Satanás, substituiu a mente de Cristo pela mente de Satanás. E ele aceitou se submeter à vontade de Satanás. Quando ele aceita as sugestões e a palavra dele. E, consequentemente, ele caiu nas principais tentações, que dessas daí surgem todas as outras. Veja, através da sua humilhação e pobreza, Cristo se identificaria com a debilidade da raça caída. A grande obra da redenção só poderia ser realizada, olha só poderia ser realizada ao tomar o Redentor, o lugar de Adão caído, não Adão antes da queda. O Rei da Glória propôs humilhar-se até o nível da humanidade caída. Ele tomaria a natureza do homem caído. Vocês notaram que a palavra caído foi dita 3 vezes aqui? Para reforçar a informação, que era essa natureza humana de Cristo. Ele tomaria a natureza do homem caído e engajar-se-ia na luta contra o forte inimigo que triunfou sobre Adão. Mas a gente vai explicar isso melhor. Em Cristo uniram-se o divino e o humano, o Criador e a criatura. A natureza de Deus, cuja lei tinha sido transgredida, e a natureza de Adão, o transgressor. Ou seja, a natureza de Adão pós-pecado. Essa é a natureza humana que Cristo assumiu. Encontraram-se em Jesus, o Filho de Deus e o Filho do homem. Lembrem-se que a natureza como o Jones falou, todas as tendências já surgem ali
de Adão após a queda dele ainda no Éden. Porque, como diz o Espírito de Profecia, daquelas tentações que Adão caiu, surgem as outras tentações. Então, ao Cristo assumir a natureza de Adão caído, ele, na natureza dele, já tem essas fraquezas. Preste atenção nesse texto aqui. Cristo veio ao mundo como homem, a fim de provar para os anjos e para os homens que o homem pode ser vitorioso, para que em toda emergência ele saiba que os poderes do céu estão prontos para ajudá-lo. Olha de onde vem a ajuda do homem. Não de si mesmo, não da própria natureza humana, não de sua carne, mas do céu. Nosso Salvador tomou a natureza do homem com todas as suas possibilidades. No deserto, Cristo e Satanás viram-se em combate. Cristo com a fraqueza da humanidade, não com a força da humanidade que Adão tinha antes da queda, mas com a fraqueza da natureza caída. Adão teve a vantagem sobre Cristo antes do pecado, de ao ser assaltado pelo tentador, nenhum dos efeitos do pecado está sobre ele. Preste atenção nisso. Não foi assim com Jesus. Não foi assim como que nenhum dos efeitos do pecado estava sobre ele. Em Adão, não, mas com Cristo não foi assim. Quando ele entrou no deserto, Cristo, para enfrentar Satanás. Porque 4.000 anos a raça se degenerara em força física, poder mental e valor moral. E Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Essas fraquezas que eu acabei de mencionar. Degenerada em força física, poder mental e valor moral. E diz assim, ó, Cristo tomou sobre si as fraquezas da humanidade degenerada. Somente assim ele poderia resgatar o homem das profundezas da degradação. Ele não precisaria cometer pecado e não cometeu, mas bastava entender a experiência nessa carne humana, como ele experimentou, e mais, e é o que a gente vai ver, e mais. Esse mais é o mais interessante desse estudo. Ele foi além disso, não só tomou essa natureza humana, porque você pode pensar, mas veja, como que ele pode ter sido tentado em todos os pontos, como eu, se o que ele herdou nem existia, as tentações, os pecados que existem hoje no tempo dele. Esse é o maior trunfo desse estudo, é a coisa mais interessante. A gente vai entender isso logo logo. Jesus veio ao mundo como um ser humano, a fim de familiarizar-se com os seres humanos. Adão foi tentado pelo inimigo e caiu. Não foi um pecado enraizado que o fez ceder, pois Deus o fez puro e reto à sua própria imagem. Ele era tão irrepreensível quanto os anjos perante o trono. Não havia nele princípios corruptos nem tendências para o mal. Mas quando Cristo veio para conhecer as tentações de Satanás, ele carregou a semelhança da carne pecaminosa. Não foi a mesma experiência de Adão antes da queda. A grande obra da redenção poderia ser levada a efeito pelo Redentor somente se ele tomasse o lugar do homem caído. Ao ser Adão assaltado pelo tentador, nenhum dos efeitos do pecado estava sobre ele, mas ele estava cercado pelas glórias do Éden. Agora veja o que ela diz. Não foi assim com Jesus. Pois, carregando as fraquezas da humanidade degenerada, ele adentrou o deserto para lidar com um poderoso adversário, para que pudesse erguer o homem das profundidades de sua degradação. Teria sido, esse aqui é o texto clássico, né? Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência, no Éden. Mas, significa que não foi isso. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. Então ele herdou na natureza humana dele aquilo que vinha de Maria e da descendência de Maria, da genealogia de Maria.
O que estes resultados foram, manifesta-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável, que é o segredo, né? É um mistério isso, mas é pela fé. Assim, agora Jones falando, na carne de Jesus Cristo, não nele mesmo. Isso aqui é interessante. Como assim na carne dele e não nele mesmo? Meus irmãos, o caráter de Cristo era inabalável. Era um caráter imaculado, santo. Por quê? Porque estava submisso ao Pai. Por conta da presença de Deus nele, na mente dele, constantemente, desde o ventre da mãe. Até que ele tomasse suas decisões de permanecer naquela experiência em que o Pai atuava e controlava os impulsos da carne, e não era a natureza, não era a mente natural da carne dele, porque a gente viu que a vontade humana dele retrocedia, mas era porque a mente dele era sempre submissa, e ele sempre escolheu a submeter-se a isso, ao Pai, e negando-se sempre, esvaziando-se de si mesmo, como a gente vai ler. E por isso que diz que assim, na carne de Jesus, não nele mesmo, ou seja, não no caráter dele, mas em sua carne, nossa carne que ele assumiu em sua natureza humana, havia as mesmas tendências ao pecado que há na sua e na minha carne. Só que vocês vão entender como que é isso. E aí algumas pessoas podem até pensar, então você está dizendo que Cristo era pecador? Não, não é isso. Vocês vão entender. Aguentem um pouco, e é a parte mais surpreendente desse estudo. E quando foi tentado, Jesus foi atraído e seduzido por esses desejos que estão na carne. Essas tendências ao pecado que estavam em sua carne estavam atraindo, procurando seduzi-lo para que consentisse com o que era errado. Mas por meio do amor de Deus e de sua confiança em Deus, ele recebeu o poder, a força e a graça para dizer não a todos esses desejos, mantendo-os em completa submissão. Esse era o segredo dele. E assim, à semelhança da carne pecaminosa, ele condenou o pecado na carne. Irmãos, isso é muito interessante. Veja o que diz o Espírito de Profecia. Cristo sabe quão fortes são as inclinações do coração natural e ajudará em cada ocasião de tentação. Irmãos, isso é realmente importante, porque se ele sabe, e vocês vão ver mais textos pela frente, ele vai mostrar que ele sentiu, que ele experimentou, que ele sabe, ele compreendeu, sabe quão fortes são as inclinações do coração natural, porque ele tinha essa mente, esse coração natural. Mas isso nunca se manifestou, ele nunca foi dominado, nunca cedeu a isso por conta da presença do Pai nele. A presença de Deus, ele uniu novamente a natureza caída com a natureza divina, nesse corpo. E aqui parte daquele texto que a gente está lendo e relendo sempre, porque é muito importante. Cristo conhece por experiência as fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Pois foi tentado em todos os pontos como nós, e todavia sem pecado. Todas as tendências pecaminosas que há em mim estavam nele. A partir do próximo slide você vai entender o que ele está querendo dizer. Aí as coisas vão clarear muito. E a nenhuma delas ele permitiu se manifestar nele. Todas as tendências ao pecado que estão em você estavam nele. E a nenhuma delas ele permitiu se manifestar nele. Todas foram perfeitas e continuamente subjugadas. Em coisa incrível. Havia também nele todas as tendências que estão em qualquer pessoa, sem permitir que nenhuma delas se manifestasse. Como é isso? Isso quer dizer simplesmente que todas as tendências ao pecado que a carne humana possui estavam em sua carne humana. E a nenhuma delas ele permitiu se manifestar nele. Ele venceu todas elas.
e nele todos nós temos a vitória sobre todas elas. Isso é incrível. Agora vamos entender melhor isso aqui. Porque esse é o tipo de conteúdo, de informação, que mexe muito com a gente. Como assim? Preste atenção. Muitas dessas tendências para o pecado que estão em nós se manifestaram em ação e se tornaram pecados cometidos. E se tornaram pecados expostos. Há uma diferença entre uma tendência para o pecado e a manifestação aberta desse pecado nas ações. Há tendências para o pecado em nós que ainda não se manifestaram, mas muitas já se manifestaram. Agora, todas as tendências que ainda não se manifestaram, ele venceu, mesmo as que ainda não se manifestaram. Como? A partir daqui é uma explicação extraordinária. E quanto aos pecados que já se manifestaram? O Senhor... Irmãos, lembram desse texto? Esse texto começou a fazer sentido para mim quando eu li esses comentários e os outros textos de Ellen White que a gente vai ler. Aí fez sentido, mais ainda, né? Mais ainda. Além do que a gente já havia aprendido sobre isso que a gente vai ler agora, mas agora clareou demais. E isso me fez pensar, que coisa incrível, que coisa tremenda. Veja, o Senhor fez cair sobre ele, sobre Cristo, a iniquidade de quantos? De todos nós. Pedro diz, e mesmo ele mesmo levou em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Agora, assim fica claro que todas as tendências para o pecado que estão em nós e que ainda não se manifestaram, e todos os pecados que se manifestaram foram colocados sobre ele. É terrível, é verdade. Mas, ó alegria, nessa terrível verdade, jaz a completude de nossa salvação. Eu não sei se vocês entenderam, mas eu vou explicar para vocês. Isaías 53. Passagem bastante conhecida. O que se explica dessa passagem não está errado, mas falta uma explicação. E essa é uma das mais importantes e extraordinárias, que é isso que a gente está lendo agora. Que diz assim no verso 4: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, nele. E aí onde está, por isso que o nome dessa série é O Mistério de Deus. Porque nenhum ser humano teve essa experiência, não terá, e portanto não tem capacidade, a nossa mente finita não tem capacidade de entender essas coisas, mas somente de aceitar. Como que isso era possível? Veja, nossas enfermidades e nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Veja o verso 5. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões e ele foi esmagado por nossas iniquidades. Esses ferimentos aqui não se trata somente dos ferimentos físicos. Por que Ellen White vai explicar isso? O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós somos curados. Agora veja o verso 6. E o Senhor tem posto sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa palavra posto, tem posto sobre ele, é a palavra imputar. Ou seja, assim como Deus imputa a justiça dele em nós, e essa justiça, ela produz uma nova vida, ela traz a vida de Cristo para nós, e ela nos converte, e nós sentimos essa transformação. Então Deus pôs sobre ele, imputou sobre ele toda a nossa iniquidade do mundo todo, de todo ser humano, desde o primeiro, desde Adão, até o último pecado. Todos sobre ele. Isso é interessante, porque no corpo de Cristo se uniu o conflito, os dois lados. De um lado, todos os pecados foram colocados nesse corpo humano.
E como esse corpo humano, como esse homem, Cristo Jesus, suportou isso? Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Meus irmãos, aonde a plenitude da divindade habita, o pecado não pode subsistir. Esse é o segredo. Por isso que todos os pecados da humanidade tinham que ser posto nesse homem, nesse corpo humano. Porque no mesmo corpo humano, no mesmo homem, na mesma pessoa, também habitava a plenitude da divindade. O homem caído e a divindade se encontram. E o único ser humano que tinha a solução para todos os pecados do planeta Terra foi Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude, tudo que o ser humano precisa. A natureza humana ela tá totalmente ela foi desconfigurada, ela foi desordenada por Satanás. E quando Cristo nasce, nascendo do Espírito, já com a habitação do Espírito, a habitação de Deus nele, Deus, a presença dele, a plenitude da divindade, ela reconfigura, reorganiza a natureza humana, dando ao homem, novamente, o poder de escolha e de decisão e de submeter as paixões e o apetite ao seu poder, à sua vontade. E por isso que o pecado de todos foi colocado sobre ele. E por que ele suportou? Porque nele habitava a plenitude da divindade. E se você acha que o pecado é mais forte do que a plenitude da divindade, é porque você não conhece Deus. Isso é uma incredulidade terrível da nossa parte. De achar de que era necessário que Cristo tivesse que vir com a natureza igual à de Adão, a natureza perfeita, para que a vitória dele dependesse da natureza humana, desse corpo humano, e não de Deus. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que a vitória dele era totalmente dependente de Deus. Era totalmente Deus nele, como ele mesmo disse, eu de mim mesmo, na minha natureza humana, nada posso fazer. Mas o Pai, como ele mesmo disse, que habita em mim é quem faz as obras. Esse é o segredo, o mistério de Deus. Essa é a justiça de Cristo. Esse é o plano da redenção. É trazer de volta ao homem a presença de Deus nele. Para que essa presença, ao homem submeter, assim como Cristo submeteu, possa então, submetendo a sua vontade, o seu corpo, o seu ser, a Cristo, a Deus, de maneira plena, ele possa então dar a vitória sobre tudo no homem. E era necessário que todos os pecados fossem colocados sobre ele. Por quê? Porque ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Como que ele iria conhecer o pecado e as tentações de todo mundo? Se ele nunca pecou e ele não cederia ao pecado. A única forma seria colocando o pecado da humanidade inteira sobre ele. E assim Deus fez. Para não só que ele pudesse levar os seus pecados e os meus, e o de todo mundo nesse planeta Terra, para fazer expiação no céu, mas para que ele soubesse, ele conhecesse. E isso para a gente, meus irmãos, é um mistério. É algo incrível, é surreal. É além da nossa compreensão. Ele compreendeu o pecado individual, detalhe por detalhe, vírgula por vírgula, de cada pecado seu, individualmente, pessoalmente, como se só existisse você. Isso por quê? Porque nele habitava a plenitude da divindade. E Deus, ele é onipotente e onisciente. E, consequentemente, a habitação de Deus nele o fazia suportar tudo isso e ter acesso a todos os pensamentos e sentimentos ali da humanidade e entender. Vocês vão ver os textos que a gente vai ler logo, logo. Vocês vão ficar surpresos. Só aqui você já para pensar. Nunca tinha me parado para pensar nisso. Então, cada pecado de cada ser humano foi colocado exatamente onde havia a solução para cada pecado. Como a gente tem o costume
devido às tradições dos homens, de décadas e décadas, aos mandamentos dos homens, de querer arranjar solução humana para o pecado, a gente exclui Deus. Quando a solução plena e perfeita para cada pecado está em Cristo. Porque nele habitava a plenitude da divindade. Vamos continuar. Preste atenção no espírito de profecia. Foi o sentimento do pecado, trazendo a ira divina sobre ele, como substituto do homem, que tão amargo tornou o cálice que sorveu e quebrantou o coração do Filho de Deus. Então ele sentiu, como a gente já viu até em Hebreus, né? Tocado pelo sentimento de nossas fraquezas. Ele sentiu o pecado de cada um. Veja mais. Em suas horas finais, quando pendia na cruz, experimentou em grau máximo o que o ser humano precisa experimentar quando luta contra o pecado. Mas como se ele não tinha pecado? Simples. Porque todos os pecados nossos foram colocados sobre ele. Não eram os dele. Por isso que ele foi tentado em todas as coisas. Embora ele tivesse a natureza caída, ele não teria como entender todos os meus pecados, e todos os seus pecados, e todos os pecados de todo mundo, mesmo com a natureza caída. Porque eu não consigo entender os seus pecados. É impossível que exista um ser humano, além de Cristo, que consiga entender, compreender como ele, o pecado, exatamente a raiz, o histórico de cada um, a origem de cada coisa. Mas nele, e ele consegue. Por quê? Porque cada pecado estava lá. Cada tendência foi colocada sobre ele. Porque lembra que foi colocada as iniquidades e as dores também? As iniquidades e tudo que carrega, que isso carrega. Olha o que diz agora. Compreendeu. Olha só, irmãos. Isso é interessante. A gente tem que aprender a ser questionador no sentido positivo. Presta atenção. Compreendeu quão mal o homem pode se tornar ao ceder ao pecado. Irmãos, sejamos honestos. Como ele iria compreender isso se ele não se tornou mal? Não era somente uma questão de onisciência, que está falando de Cristo homem. Irmãos, isso é porque os pecados de todos, do primeiro pecado de uma criança até o último, ele viu a gradação daquilo ali, o progresso, a evolução de cada pecado. A evolução no sentido de que como o pecado foi se desenvolvendo na vida de cada um. Porque esses pecados foram colocados sobre ele. Isso é incrível. Ele compreendeu quão mal o homem pode se tornar ao ceder ao pecado. Mas ele nunca cedeu. Mas é porque os nossos pecados estavam lá nele. Compreendeu as terríveis consequências da transgressão da lei de Deus. Pois, agora ela diz, aí ela vai e ela confirma isso que a gente está falando aqui. A iniquidade do mundo todo estava sobre ele. Por isso, ele compreendeu as terríveis consequências. Ele não fez nunca nada de errado. Então não era dele. O problema é ele ter recebido todos os pecados do mundo, ter suportado isso porque o Pai estava lá também, fazendo esse corpo humano aguentar isso, suportar isso. Mas era necessário para que ele pudesse entender, experimentar, saber o que eu e você passamos, saber o que nós sentimos, aonde está a força das nossas tentações, nossas dores, nossos conflitos. Por isso, meus irmãos, o ser humano muitas vezes atrai as pessoas para si e fazem as pessoas dependerem de si, buscarem ajuda em si mesmo, quando na verdade a ajuda perfeita, a ajuda plena, completa está somente em Cristo, porque só Ele recebeu todos os seus pecados. Só Ele passou por você com todas as consequências das suas transgressões. Ele sabe aonde está o problema, a raiz e como vencer aquilo ali. Ele trouxe a vitória para todos esses pecados. Quando na carne humana ele se submeteu a cada momento à vontade de Deus, e a vontade de Deus operou nele. E aonde há a vontade de Deus, aonde há o poder de Deus, o pecado não pode resistir. Veja, esse texto aqui é tremendo. Jonas continua. Note outra perspectiva.
Aqueles pecados que cometemos, nós mesmos sentimos a culpa deles. E estávamos conscientes da condenação por causa deles. Todos foram imputados a Cristo. Todos foram colocados sobre ele. A questão agora é, ele sentiu a culpa dos pecados que lhe foram imputados? Ele estava consciente da condenação dos pecados, nossos pecados, que lhe foram atribuídos? Ele nunca teve consciência de pecados que cometeu, que ele mesmo cometeu. Dele mesmo, não, pois não cometeu nenhum. Isso é verdade. Mas nossos pecados foram colocados sobre ele, e nós éramos culpados. Ele percebeu a culpa desses pecados? Ele estava consciente da condenação por causa desses pecados? São perguntas. Deus imputa a justiça de Cristo ao pecador que crê. Imagina um homem que não conheceu nada mais em sua vida, exceto o pecado, exceto a culpa do pecado e sua condenação. Ele crê em Jesus Cristo e Deus lhe imputa a justiça de Cristo. Então, esse homem que nunca havia produzido uma partícula de justiça em sua vida anterior, torna-se consciente da justiça. Ele recebe isso de Deus pela fé. E isso tem poder. Isso tem uma consequência, uma causa na vida do homem. Tem um efeito, né? Algo entrou em sua vida que nunca havia existido antes. Ele está ciente disso. Está ciente da alegria e da liberdade que isso traz. E essa justiça, a justiça da lei, foi apresentada ao mundo no caráter de Cristo. Essa justiça é o caráter de Cristo. Quando a justiça de Deus é imputada em nós, é o caráter dele que é implantado em nós. É a vida dele que é implantada em nós. Isso é pela fé. O homem precisa entender conscientemente e aceitar. E permitir que isso cause o efeito que precisa causar. Que isso realize a obra que precisa. Por isso que o Espírito de Profecia diz assim, que Cristo está aguardando com fremente desejo a manifestação de si mesmo no seu povo. Aí então é que ele vai voltar. Porque a justiça da lei, a justiça que a lei requer, é o caráter de Cristo. Então o homem recebe isso quando é imputado a ele. Agora preste atenção nisso. Agora Deus imputou nossos pecados a Jesus Cristo, tão certamente quanto ele imputa sua justiça a nós. Então, irmãos, assim como nós percebemos essa transformação, esse efeito que esse poder da justiça do caráter dele tem em nós, Cristo também, quando Deus imputou os nossos pecados nele, ele também sentiu esse impacto. O caráter dele não foi corrompido, não foi afetado por isso, mas um impacto que só ele sabe. Nós não temos como entender, mas ele entende. Porque diz assim, mas quando ele imputa a justiça a nós, que somos apenas pecadores, nós a percebemos. Estamos conscientes dela e conscientes da alegria que traz. Portanto, quando Deus, imputou nossos pecados a Jesus, ele estava consciente da culpa deles e da condenação deles. Isso é incrível. Tão certamente quanto o pecador que crê está consciente da justiça de Cristo e da paz e alegria que lhe é imputada. Isto é, que é colocada sobre ele. O mesmo efeito bom que o homem sente quando recebe Cristo na vida e sua justiça. Cristo sentiu o efeito negativo quando recebeu os pecados. Agora imagina o pecado de todo o planeta Terra, de todas as gerações de pessoas, do mundo inteiro. Por isso que ele conhece cada tentação. Ele conhece até as tentações que nem ainda surgiram para nós nos nossos dias. Por quê? Porque até o último homem, os pecados dele foi colocado em Cristo. E ele sabe, mesmo que não existisse cinema, dou só esse exemplo assim, só por exemplo mesmo, tá? Mesmo que não existisse o cinema, e alguém pode ser tentado por isso, e tem outras coisas, claro, estou dando um exemplo bem simples, mas aqueles pecados, aquelas tentações foram colocadas sobre ele, e ele conheceu. Ele sabe a força, ele sabe onde se origina aquilo ali, de onde parte aquele desejo, aquela paixão, porque a pessoa cedeu aquilo ali, e o efeito que aquilo ali tem na pessoa, para que ele pudesse então trazer a solução. De maneira particular, você veja que é uma coisa tão particular, tão meticulosa, uma coisa tão individual. Às vezes você pensa que não tem solução para você,
para o seu problema, para a sua situação, que ninguém lhe entende, mas ele entende você muito mais do que você mesmo, porque ele conhece até os pecados que você ainda nem cometeu, e o suficiente para te ajudar a não cometê-los. Olha o que Ellen White diz. Ó. A culpa de todo descendente de Adão pesava-lhe sobre a alma. O que significa isso é que ele entendia também a culpa. Ele não tinha culpa. Não era dele mesmo, era da humanidade. A culpa também, assim como o John estava falando, ele sentiu. O efeito disso, a separação que isso causa de Deus, o efeito negativo disso. Em tudo isso, Jesus era exatamente como nós. Ele foi realmente feito como nós em todos os aspectos. Em tudo o que diz respeito à tentação, ele era como nós. Ele era um de nós na carne. Ele era como nós. Foi tentado como nós somos. E na culpa e na condenação, ele era exatamente como nós. Pois foram nossos pecados, não os dele, nossa culpa e nossa condenação, que lhe foram imputados. Por isso que ele, como nós, entende. E isso é incrível. Porque a imaginação humana, nós nunca experimentamos e nunca iremos experimentar isso. Mas ele experimentou para saber como te ajudar exatamente da maneira perfeita. Agora, outra coisa sobre o que dissemos. Nossos pecados. Quantos deles? Todos foram colocados sobre ele. E ele carregou a culpa e a condenação de todos. E também respondeu por eles, pagou por eles, expiou por eles. Então, nele, em Cristo, estamos livres de cada pecado que já cometemos. Por quê? Porque Deus chama as coisas que não são como se já fosse. Diz lá em Romanos 4, né? Então, todos os nossos pecados foram vencidos em Cristo. Isso é um mistério. E isso, como que a gente aceita isso? Pela fé. Existe uma vitória para cada pecado nosso. Até mesmo para evitar os próximos que Satanás vai lançar tentações sobre nós. E todas elas estão em Cristo. Por isso a gente precisa realmente ter uma comunhão genuína com Ele. Voltar os nossos olhos do homem, tirar os nossos olhos do homem, das soluções humanas e nos voltar para Cristo. Totalmente para Ele. E de maneira totalmente e somente nele. Dependendo dele, somente dele, do poder dele e de tudo que ele trouxe para essa natureza humana, que ela precisava para ser solucionada, para ser libertada e curada. Vamos nos alegrar com isso e louvar a Deus com a alegria eterna. Ele tomou sobre si todos os pecados que cometemos. Ele respondeu por eles e os tirou de nós para sempre. E todas as tendências ao pecado que não apareceram como pecados cometidos, a essas ele submeteu para sempre em sujeição. Assim, ele purifica todas as pessoas. E somos livres e completos nele. Isso é difícil de entender. Porque você pensa assim, mas espera aí, como que ele venceu todos os pecados se esses pecados ainda estão agindo em mim? Se eu ainda estou caindo, se eu ainda sou escravo de muitos desses pecados? Porque eu não sinto isso. Irmãos, isso é pela fé. Eu sei que isso não é fácil. Eu estou no mesmo barco que vocês. E é uma luta. Ela diz, né, que a luta contra o eu é a maior batalha de todos os tempos. E muitas pessoas, elas muitas vezes tratam desses assuntos como se fosse a coisa mais simples do mundo. Mas cada um sabe a luta que tem. E a gente muitas vezes se ilude, né? Laodiceia, né? A síndrome de Laodiceia acha que já está tudo certo. Acha que está tudo tranquilo, que não precisa de mais nada. É aí onde a gente se engana. Cada um de nós, você sabe, individualmente, eu sei, a luta que ainda temos. Mas essa luta precisa parar de ser lutada sozinhos. Ou pensando que estamos lutando com Deus. Precisamos aprender como lutar com Deus. E nos próximos estudos iremos falar sobre isso. Nesses dois estudos, o de hoje e o próximo, nós iremos detalhar mais sobre isso. Como isso foi os efeitos que foram causados na vida de Cristo, principalmente no próximo. Assim, ele purifica todas as pessoas e somos livres e completos nele. É pela fé. A liberdade já está pronta.
A vitória já está consumada. Ele já tem isso para nos dar. A questão é a gente aceitar dele, é a gente reconhecer a nossa situação miserável, desgraçada, que somos pobres, cegos e nus, como ele mesmo diz. E a gente nem sabe o quanto, porque ele diz assim, vocês não sabem que são isso. A gente nem sabe. Mas é que a gente tem que aceitar a nossa fragilidade e incapacidade. Até o próprio Paulo disse assim, quando sou fraco, é que eu sou forte. Ou seja, que o poder de Deus atua em mim. É quando eu reconheço que eu nada sou. E que eu não tenho capacidade de nada. E aquilo que eu faço ou deixo de fazer não é suficiente. É preciso um poder muito superior para converter o nosso coração. Porque não temos essa capacidade. Muitas vezes nos cobramos uns aos outros. Cobramos que a gente tem que ter amor, que tem que ter paciência e tudo, mas nós não temos, meus irmãos. Isso não é natural do ser humano, a gente precisa receber isso. Mas precisamos reconhecer que realmente nós não temos essas coisas e que precisamos. E nele tudo está completo e disponível para nós. Veja, o nosso velho homem, Romanos 6,6, foi crucificado com ele. Aonde? Na cruz. Crucificado naquele momento. Como? Eu não estava lá. Assim como Adão pecou e você não tem culpa nisso, mas a culpa dele recairia sobre toda a humanidade, Cristo assume essa culpa, assume todos os pecados do mundo e ele dá a justiça dele ao homem em troca. Então, na cruz, todos os velhos homens, o nosso velho homem foi crucificado com ele. Por quê? Porque todos os nossos pecados, tendências, enfermidades e dores estavam sobre ele naquele momento. E quando ele morre ali, tudo o que é nosso de mal foi destruído com ele. A questão é que a gente precisa aprender a receber, então, essa cura, essa libertação, que ele já preparou, que já está pronto nele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, ou seja, não ser mais servos do pecado, não ser mais escravos, mas permitir que ele nos liberte. Essa é a mensagem de 88, irmãos, que era isso que eles estavam pregando. Cristo é o Salvador completo. Ele é o Salvador dos pecados cometidos e o vencedor das tendências para cometer esses pecados. Esse é o nosso Jesus Cristo. Nele temos a vitória, nele, somente nele, dependendo dele, se voltando para ele, se concentrando nele, na palavra dele e retirando nossa dependência e nossa confiança em nós mesmos e dos outros. Isso não quer dizer que Deus possa nos usar uns aos outros para nos ajudar uns aos outros. Não é isso. Mas que Deus use quem Ele quer e como Ele quer para nos ajudar. E não nós dependamos disso, mas permitir que Ele faça do jeito dele. E principalmente, acima de tudo, para os pecados da gente depender somente dele, para que Ele nos ajude nessas vitórias. Não somos responsáveis por essas tendências em nós mesmos, tanto quanto não somos responsáveis pelo sol que brilha no céu. Porque nós herdamos e não escolhemos isso. Mas todo homem na terra é responsável pelos pecados que se manifestam em sua vida de forma aberta. Isso de forma aberta para Deus, porque mesmo que você não pratique para as pessoas verem, mas se você já consumou, se você já na sua mente já consumou aquele pecado, para Deus é uma forma aberta, porque para Ele nossa vida é um livro aberto. Antes de conhecermos Cristo, muitas dessas tendências apareciam em nossos atos. O Senhor tomou todas elas sobre si e as levou embora. Desde que conhecemos Cristo, as tendências que não se manifestaram em nossa vida, Ele as condenou como pecado em sua carne, mesmo as que ainda não se manifestaram. Esse é Deus. Esse é o plano da redenção. Essa é a capacidade dele. Devemos aprender a estudar mais o caráter de Deus e a obra dele, o evangelho eterno. Será que aquele que crê em Jesus permitirá que aquilo que Cristo condenou em sua carne reine em sua própria carne? Irmãos, temos a vitória. Temos a libertação e ela está em Cristo. Nos voltemos para eles.
antes que seja tarde demais. Chegou o tempo de tirar os olhos do homem e a confiança e a dependência e a esperança nessa carne e nessa humanidade. E somente nos voltarmos para Cristo. Isso não quer dizer que a gente vai desprezar as pessoas e deixar de ouvir um ou outro, mas sempre como bereanos, vendo se é isso mesmo que está revelado, e dependendo somente de Cristo, e buscando Ele, para que Ele, porque Ele sabe melhor do que qualquer ser humano como nos ajudar, exatamente no ponto certo que precisa ser ajudado. Essa é a vitória que pertence ao crente em Jesus. Isso é pela fé. Porque a fé é nas coisas que se esperam. Então você tem que ter a fé na palavra. Se Deus está dizendo, se Deus diz que nós já fomos crucificados com Ele, nós temos que aceitar e permitir que essa verdade se cumpra em nossas vidas. Mas a gente vai estudar mais e mais sobre isso, para que essas coisas sejam fortalecidas em nós. Pelo fato de estarmos com a mente tão cheia de tradição de homens e mandamentos de homens, tão cheia de confusão, um diz uma coisa, outro diz outra, a gente vai ficando como um barquinho à deriva. Um diz uma coisa, a gente vai e acata. Outro diz uma coisa. Irmãos, temos que aprender a sermos firmes por nós mesmos, a nos fundamentarmos na palavra de Deus, uma experiência pessoal com Cristo, individual. Certamente, embora um homem possua tudo isso em Jesus, ele não pode se beneficiar disso se não tiver fé em Cristo. Não tem como se beneficiar disso sem fé. Considere aquele homem que não crê em Jesus de forma alguma. Cristo não fez a mesma provisão para ele, da mesma maneira como fez para Elias, que habita no céu. Elias se beneficiou. Ele soube se entregar a Deus. E essa mesma provisão foi feita para todos os homens na terra. Aí diz assim, se esse homem quiser ter Cristo como seu Salvador, se desejar que sejam tomadas providências para todos os seus pecados e para a salvação de todos esses pecados, será que Cristo tem de fazer alguma coisa agora para tomar providências para os pecados desse homem ou para salvá-lo deles? Não. Porque tudo já foi feito. É difícil para a gente entender essas coisas ou aceitá-las. Mas é porque é assim com Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa interessante aqui. Para Deus, 1000 anos atrás e 1000 anos na frente é como se fosse hoje, agora. Esse é Deus. Então, por isso que para Ele a obra já está pronta. Para a gente é uma questão de permitir, de consentir, de aceitar pela fé, renunciando tudo que há em nós, desistindo da nossa vida nesse mundo, para a vida mundana e passageira, e todas as coisas. Só que isso só é possível com Ele atuando em nós, clamando a Ele, indo a Ele, irmãos, do jeito que você está. Não tenha vergonha nem medo, pois Ele não vai passar na sua cara os seus pecados. Pelo contrário, Ele não vai lhe condenar. Ele vai te ajudar exatamente como você precisa. Porque Ellen White diz assim, aonde nós não encontramos solução, uma solução, Deus tem mais de 1000. Esse é o nosso Deus. E tudo que Ele quer é nos ajudar. Ele não quer acariciar o pecado, não quer que a gente se acomode e se entregue e se renda ao pecado. Porque Ele tem a solução para cada um. Mas é nele. E é Ele. E não são métodos e as obras humanas que vai fazer isso. É Ele. As obras vão ser consequência dessa obra dele. Cristo fez provisão para todo homem quando esteve na carne. E todo homem que tem fé nele recebe isso sem necessidade de que seja feita qualquer parte disso novamente. Na verdade, a pessoa já vai receber o que já está pronto. Por isso que tem uma mensagem que diz assim, vinde, pois tudo já está pronto. Até a gente postou hoje no canal da gente a mensagem da Roberta. É um texto de Ellen White, inclusive. Era o convite desses homens que estavam sendo usados por Deus, a mensagem de 1888, né? Jones, Wagner, Prescott. Vinde, pois tudo já está pronto em Cristo, porque tudo foi colocado sobre Ele, e Ele resolveu tudo, nele. Cristo, tendo oferecido uma vez por todas um único sacrifício pelos pecados, e tendo nos purificados através de si mesmo de nossos pecados, sentou-se à direita da majestade nos céus. Assim,
tudo está nele. E todo aquele que crê em Cristo possui tudo nele e é completo nele. Quando Cristo habita no homem, a plenitude da divindade também virá ao homem. Assim como, mas eu vou deixar isso para frente. Deixa eu continuar. Eu ia já adiantar uma informação. Está nele e nisso reside a bênção. Porque nele habita, novamente o texto, né, corporalmente toda a plenitude da divindade. E Deus nos dá seu Espírito eterno e vida eterna, uma eternidade na qual viver, para que esse Espírito eterno possa nos revelar as profundezas eternas da salvação que temos nele. E o próprio Espírito revela cada pecado, cada situação e aonde está a raiz de cada um deles, porque ele sabe. E ele traz a cura, a libertação, a vitória, e ele traz ao ser humano a informação de como aquilo ali tem que ser eliminado, porque Cristo, em sua natureza, ele recebeu tudo, para que a vida dele trouxesse essa vitória, essa solução para todos, cujas saídas são desde os dias da eternidade. Quando ele estava onde nós estamos, disse, isso é interessante esse texto, confiarei nele, está em Hebreus 2,13. Isso foi Cristo que disse a respeito do Pai, confiarei nele. Isso é muito interessante. E essa confiança nunca foi traída. Em resposta a essa confiança, o Pai habitou nele, e com ele, e o impediu de pecar. Esse é Deus, e essa é a capacidade dele, e o que ele pode fazer no homem, se o homem se submeter a ele. E aí diz assim, quem era ele? Quem era Cristo? Nós. Como assim? Nós? Irmãos, todos estávamos nele. Todos os nossos pecados, todas as nossas culpas, todas as nossas dores, angústias, conflitos estavam nele. Todos estavam nele. Isso é incrível, isso é um mistério. Mas ele era nós. E quando ele morre para o pecado ali, todos nós morremos junto com eles. E por que isso não tem efeito em nossas vidas hoje? Porque não aprendemos a aceitar isso. Não aprendemos a receber isso nas nossas vidas ainda. Estamos nessa caminhada. Essa mensagem está sendo oculta e omitida por muitos para que as pessoas não saibam. Porque Cristo tem sido colocado de lado. As pessoas têm dependido de suas próprias obras, de sua própria experiência, sabedoria e força daquilo que faz ou deixa de fazer, e achando que isso irá torná-las santas e torná-las dignas da vida eterna. Mas somente Cristo, porque somente Ele entendeu exatamente cada problema nosso. E a confiança que Ele tinha em Deus, Deus nunca traiu essa confiança. Por isso que Ele diz assim, ainda que uma mãe abandone o filho, eu nunca o abandonarei. Dessa forma, o Senhor Jesus trouxe a fé divina a todos os homens do mundo. Essa é a fé do Senhor Jesus. Essa é a fé salvadora. A fé por meio da qual acreditamos nele. Não vem de nós mesmos, mas é aquela fé que levou Jesus a confiar totalmente em Deus. A fé que ele exerceu, que ele nos concede e que se torna nossa, operando em nós o dom de Deus. Isso é uma obra de Deus em nós, irmãos. Quando nós fazemos, dependermos das nossas próprias obras, para que haja essa mudança, essa conversão, estamos simplesmente andando no deserto, dando rodas, voltas e voltas no deserto, e nunca iremos sair do lugar. Irmãos, por que vocês acham que os 144 mil vão ser protegidos, não vão receber as pragas? É porque quando Deus libera, quando o Espírito Santo se retira daqueles que o rejeitaram por completo, e Deus então dá permissão a Satanás para que ele comece a dar aquilo que as pessoas querem, e ele então lança as pragas sobre esse mundo, não cai sobre os 144 mil, porque Deus vê neles Cristo. E quando Deus vê nele Cristo, Deus vê em cada um dos 144 mil o caráter, a vida de Cristo, a pessoa de Cristo neles. Então, consequentemente, eles estão protegidos. Veja, o Filho de Deus era submisso à vontade de seu Pai. A gente está chegando no fim. E dependente de seu poder, era submisso à vontade de seu Pai, e dependente
dependente, irmãos. Se era assim com ele, e de tudo que a gente viu até agora, se foi assim com ele, será que vai ser diferente conosco? E dependente de seu poder. Tão plenamente vazio do próprio eu era Jesus. Se Cristo realmente era o que era, ou foi o que foi, ou fez o que fez por conta da sua natureza humana, que era perfeita, que era igual a de Adão antes do pecado, então não tinha necessidade dele se esvaziar do eu. Porque o eu de Adão antes do pecado era um eu que era submisso a Deus naturalmente. Mas Cristo, ele se submetia pela fé, como a gente viu. Ele negava-se a si mesmo, a vontade humana dele. Ele se esvaziava do eu dele, para que fosse o Pai. Que não elaborava planos para si mesmo. Aceitava os que Deus fazia a seu respeito e o Pai os desdobrava dia a dia. Assim devemos nós confiar em Deus, assim como, dessa mesma forma como ela descreveu anteriormente. Para que nossa vida seja uma simples operação de sua vontade, da vontade de Deus e não do homem. Mas isso é um milagre. Isso é o poder de Deus no homem. Isso é a vida dele no homem. E é pela fé. Mas o plano de Deus, delineado para a salvação do ser humano, previa que Cristo conhecesse a fome, a pobreza e todos os aspectos da experiência humana. Ele resistiu à tentação mediante o poder que o ser humano também tem à disposição, irmãos. Ele não tinha nada e que o ser humano não pudesse ter e que não possa ter. É isso que o Espírito Profeta está dizendo. O resumo é esse. E é assim que o homem somente será vitorioso. Somente terá Deus em si. Ele se apoiou no trono de Deus. E não há homem ou mulher que não possa ter acesso ao mesmo auxílio. Olha só, pela fé em Deus, não pelas obras. As obras elas são consequência disso. E o homem diz assim: Cristo veio para revelar a fonte de seu poder, a fim de que o ser humano não confiasse mais em suas capacidades desajudadas. Assim somos eu e você. Nossas capacidades desajudadas. Não tem o que extrair de bom. O melhor do homem é a imagem da besta. Esse é o melhor do homem. É o homem tentando salvar o mundo. Será a imagem da besta. A solução do homem é o que será. Esse é o melhor que o homem consegue fazer. Será como Deus, como um animal selvagem tentando alguma coisa nesse mundo. Agora, quando for Deus no homem, aí então, o homem então estará de maneira legítima sendo ajudado. Essa é a esperança do homem. Por isso que diz assim: Cristo em vós, a esperança da glória. Os que desejam vencer devem empenhar ao máximo todas as faculdades de seu ser. Devem lutar, como? De joelhos diante de Deus, pedindo poder divino. Essa é a nossa luta. A luta contra o eu é a luta na oração. Madrugadas de oração. Buscando a Deus com fé, do jeito que está. Do jeito exatamente na sua condição. Nunca pensando que Ele nunca poderá te ajudar, seja no que for, que Ele nunca vai lhe aceitar. Você não precisa fazer algo para que Ele lhe aceite, pois Ele amou o mundo de tal maneira, antes mesmo de você ir até Ele. Isso é incrível. Sua humanidade, a de Cristo, se constituía em tentação para Ele. Somente confiando no Pai é que Ele poderia resistir a essas tentações. Ele andou pela fé, irmãos, isso é muito interessante. Ele andou pela fé, assim como nós devemos andar pela fé. É a mesma experiência. É a mesma experiência. E isso é importante porque você tem um Salvador exatamente como você. Ou seja, não como os seus pecados, mas os seus pecados estavam nele. Para que ele entendesse cada pecado seu e soubesse a vitória exata. Muitas vezes a gente tenta resolver o problema de uma pessoa. E a gente diz assim: ah, fulano, eu sei o que é que você está passando, eu já passei por isso. Irmãos, ninguém sabe, ninguém consegue entender. A mente humana, ela é única. A personalidade de cada indivíduo é única, o problema de cada indivíduo é tão único, por mais parecido exteriormente,
mas carrega uma bagagem que só aquela pessoa entende. E por mais que a gente até consiga, até certo ponto, ter uma esfera ajudar, quando somos usados por Deus, mesmo assim, a ajuda plena está somente em Deus. Somente a mente dele, somente Cristo que recebeu todos esses pecados é que consegue entender você exatamente, perfeitamente. Continua. Ele, sendo como nós, trouxe-nos essa fé divina que salva a alma. Essa fé divina que pela qual podemos dizer com ele, depositarei nele a minha confiança. Que essa, meus irmãos, seja a nossa esperança. Depositar nossa confiança nele. E ao depositarmos nossa confiança nele, essa confiança hoje nunca será decepcionada. Louvado seja Deus por isso. Assim como não foi naquela época. Deus respondeu então à confiança e habitou com ele. Deus responderá hoje a essa confiança em nós e habitará conosco. Estamos quase acabando. Aquele que era um com Deus tornou-se um de nós. Aquele que era Deus tornou-se como nós. Para que Deus com ele fosse Deus conosco. Isso é interessante, né? Esse é o nome dele. Deus conosco. Emmanuel, né? Esse é o nome dele. Regozije-se nesse nome para sempre. Deus conosco. Deus com ele. Quando temos ele em nossa vida, quando buscamos ele, clamamos a ele que habita em nós. Porque a nossa situação é degradante. Mas precisamos e reconhecemos que precisamos dele. Então, quando Cristo habita em nós, Deus com ele é Deus conosco. Porque Deus habitava nele. Era o Pai operando as obras nele. E ele traz a presença de Deus, ele traz a mente de Deus para nós. E essa mente, nós iremos estudar, eu acho que uns 3 capítulos mais na frente, sobre a mente de Cristo, que ela opera em nós. Como que a mente de Cristo pode ser revelada, se manifestar em nós. E o que isso causa em nossas vidas. Então, eu encerro mais uma vez com esse texto. Cristo conhece por experiência. Vocês estão entendendo agora esse texto melhor, né? As fraquezas da humanidade, nossas necessidades e onde está a força de nossas tentações. Ele sabe, irmãos. Ele sabe. Busque a ele. Ele tem misericórdia da gente. Ele nos ama. Não tenha medo, não. Não apresente Cristo como um tirano às pessoas. Apresente ele como um irmão, aquele que te ama como ninguém nesse mundo ama. Só ele te entende. E ele fez tudo isso e passou por tudo isso por sua causa. Se só tivesse você nesse mundo, ele teria vindo. O valor que você tem para ele é uma coisa assim absurdamente inexplicável. Esse é o nosso valor para ele. Ele passou por tudo isso para que então ele pudesse nos ajudar exatamente onde a gente precisa. Ele sabe tudo o que a gente precisa. Pois foi tentado em todos os pontos como nós. Por quê? Porque todos os nossos pecados estavam nele, porque ele tinha a nossa natureza. E todavia sem pecado. Está velando sobre ti, tremendo filho de Deus. Estás tentado? Ele te livrará. Estás fraco? Ele te fortalecerá. És ignorante? Ele te esclarecerá. Estás ferido? Ele te há de curar. Você duvida disso? Ou você acredita nisso? Eis a questão. Ele, irmãos, mais basta você reconhecer a sua situação, de que você é fraco, que é ignorante, que você está ferido e de que você está sendo tentado. E que você não é capaz de se livrar de tudo isso. E de que nenhum método humano nesse mundo vai te livrar. Vai te dar um novo coração. E vai te dar o caráter que pode ser e a justiça que aceita no céu. Que é o caráter dele. Somente ele. Voltemos a ele. Busquemos a ele como nunca antes. Clamemos e peçamos com fé. E no pouco de fé que você tiver, mas busque. Peça a ele para que fortaleça você e sua fé. Busque mais na palavra dele. Estude mais essas coisas. Estude a vida e o caráter dele. Leia mais livros como O Desejado de Todas as Nações, Caminho a Cristo, A Vida de Cristo. Essas mensagens de Jones e Wellington que são tremendas. Então, irmãos, eu encerro esse estudo por aqui. Espero que tenha sido uma bênção para vocês.
Espero que as suas vidas não continuem sendo as mesmas a partir dessas mensagens, mas que tenham seja um divisor de água na vida de vocês. O próximo estudo é mais incrível do que esse. No próximo estudo vocês vão ver textos da Bíblia, do próprio Cristo, dizendo como os nossos pecados, o que causou os nossos pecados nele. E tantas outras coisas nesse próximo estudo. Então, que Deus abençoe a todos vocês. Eu sei que pode ter ficado alguma dúvida. Eu não sou o dono da verdade nem da razão. Não vou conseguir solucionar os problemas de vocês, mas Cristo vai. A palavra dele vai. E mesmo aquilo que eu não pude trazer hoje, talvez eu possa trazer nos outros estudos. Tenham paciência. É uma série de estudos, como diz a proposta, é uma série. Então ainda tem muita coisa para a gente aprender. Coisas até práticas. Iremos sair do campo da teoria e iremos também ao campo mais prático, tendo Cristo como exemplo durante toda essa série. Esse é um mistério de Deus. E Deus quer que esse mistério se manifeste em nossas vidas, que é Cristo em nós. Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, sejam dentro do assunto, e levando em consideração o que eu acabei de dizer, que se ficou alguma questão, talvez nos próximos estudos eu trarei. Mas a gente conversa logo mais, tá? Então vamos à oração. Aqueles que puderem ficar de joelhos, aqueles que não puderem, podem ficar como estão. Oremos. Senhor Deus eterno, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te oramos. Agradecidos por tanta misericórdia, por uma obra tão tremenda, tão profunda. E ao mesmo tempo, o mais profunda que seja, o Senhor tem nos ajudado a entender. O Senhor sabe todas as nossas situações, conheceu todo e conhece todos os nossos pecados. Conhece o nosso caso como ninguém nesse mundo. Te pedimos, meu Deus, nos socorre, nos ajuda. Só o Senhor pode fazer isso em nós. Mas nos ajuda a depender disso, a buscar reconhecer que precisamos disso, meu Deus. Porque temos essa dificuldade. Às vezes nos achamos que já estamos bem demais, ou que não precisamos tanto assim. Mas precisamos muito mais do que temos imaginado ou pensado. E só o Senhor pode fazer isso em nós. Obrigado por essas verdades, meu Deus. Que o Santo Espírito possa esclarecer cada vez mais isso na mente de cada um dos que estão aqui, dos que participaram, e daqueles que venham a assistir posteriormente. Que o Senhor continue nos instruindo, mas, Senhor Eterno, nos ajuda a permitir que essas verdades sejam experimentadas em nossas vidas. Somente o Senhor pode operar isso em nós, pois somos incapazes disso, mas pela fé, todas as coisas são possíveis, por meio do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, que os anjos do Senhor continuem nos guardando nesse restante de noite e nesse restante de semana, nessa semana que se inicia. E que o Teu Santo Espírito opere com mais poder, como nunca antes em nossas vidas, nos ajudando a recorrer e buscar mais ao Senhor, como nunca antes. Que tudo isso seja para a Tua honra e glória. Nós te oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.